eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi, onde vocês me mandam e-mails com as suas dúvidas, as suas crises existenciais e eu tento ajudar. Meu microfone deu um probleminha antes de eu começar esse vídeo, então talvez o áudio não esteja assim a melhor coisa do mundo, né? Mas vamos ter paciência comigo, por favor. Caso você não conheça a minha marca, o link tá aqui na descrição. Então, vamos para o primeiro e-mail. Eu sempre começo esse bagulho aqui e eu não baixo os e-mails primeiro, mano. Eu sou muito tonta, cara. Olá, Gabi, tenho 17 anos e o meu mimimi é o seguinte. Ano passado eu trabalhei durante 6 meses como jovem aprendiz. Ganhava R$400. Eu sempre tentava guardar uma quantia boa para o meu casamento, que eu e meu namorado já estávamos pensando desde aquela época. Mas minha mãe sempre pedia dinheiro para pagar as compras dela, que ela sempre comprava sem nenhuma necessidade e depois não conseguia pagar. Meu salário ia quase todo pra ela. E em quase todos os meses ela pedia e eu não sei como falar não pra ela, pois é minha mãe. Só sei que estou com menos de 900 guardados durante todo esse tempo por causa dela. Isso que eu só consegui R$900 porque durante a quarentena cuidei de um bebê e ela me pagou 500. Porque quando saí do meu serviço 6 meses, eu só tinha R$400 guardados. Pra você ter uma ideia, 6 vezes 400 dá 2.400. E aí você só tinha 400. Ela pegou R$2.000 de você. Desde janeiro eu estou sem trabalhar. Por isso, em julho, meu noivo e eu fizemos donut pra vender e ver se conseguia dinheiro para casamento. Infelizmente não foi pra frente e conseguimos arrecadar R$165. Porém, minha mãe pediu 130. Então todo o trabalho que tivemos foi embora, porque ela já estava devendo há 2 anos R$500 que ela emprestou do meu noivo. Estamos com pouquíssimo dinheiro para o casamento e cada vez esse dia parece ficar mais longe por conta disso. Infelizmente, não tenho como ter todo o dinheiro de volta da parte dela. Mas recentemente comecei a trabalhar, mesmo com um salário pequeno, melhor que nada. Mas estou com medo dela pegar todo o dinheiro de novo. Ela sempre soube que meu sonho é casar e ter minha própria casa, mas mesmo assim sempre me pedia. Me ajuda, Gabi. Eu estou em desespero e não sei quantas vezes chorei por pensar que não fosse por esse fato, estaria bem mais perto do meu sonho. Sei que sou nova, mas sempre sonhei em ter minha própria casa, junto da pessoa que eu amo aos 18. Aqui em casa sempre foi complicada a convivência, por isso sempre quis sair o mais cedo possível de casa. Mas isso é história pra outro mimimi. Beijos, menor que 3. Beloved, você não pode esperar que as pessoas magicamente respeitem seu limite se você não impor os seus limites. Sua mãe tá pedindo dinheiro porque você tá dando, gata. Ela tá se aproveitando do fato de que você não diz não pra ela e tá te usando como banco. A gente tem que saber impor os nossos limites e isso é em todas as relações que a gente tem. Seja com amigo, seja com namorado, seja com pais, seja com primo, seja com o moço que vende fiado na esquina, seja com o moço que vende bala no sinal. Com todo mundo, você tem que saber impor os seus limites. Porque certas pessoas vão abusar enquanto você não delimitar onde esse limite fica. Claramente a sua mãe é uma dessas pessoas. Então, gata, todo o seu problema gira em torno do fato de que você não sabe dizer não. Porque se você falasse, desculpa mãe, mas esse dinheiro aqui é pro meu casamento, infelizmente eu não vou poder te emprestar esse dinheiro porque ele é meu. E ele tá servindo pra uma coisa que vai ser minha. E eu tô trabalhando pra juntar o meu dinheiro pro meu casamento que ninguém vai me dar. Então eu também não posso te dar ele aqui. É só uma questão de comunicação. A vida é muito mais fácil quando você diz não. Fale não, diga não para tudo. Será que você quer fazer uma coisa que você não quer fazer? Não. Você quer essa comida que você não gosta? Não. Você quer fazer isso aqui que te deixa desconfortável? Não. Mais importante do que a gente saber quando dizer sim é saber quando dizer não. É muito importante saber os nossos limites e saber o que é que a gente pode fazer pra ajudar os outros e não vai nos prejudicar. E claramente você tá sendo prejudicada porque você não sabe os seus próprios limites. É só falar não. Literalmente, só isso. Eu não sei o que você tava pensando que eu ia dizer quando você me mandou esse e-mail. Se não tem outra coisa pra você fazer, é só você falar, mãe, não. Eu sou muito a favor, assim, da gente ajudar as pessoas quando a gente pode ajudar as pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa que se eu puder fazer alguma coisa por alguém que eu amo, que é do meu convívio, seja da minha família, seja dos meus amigos, e eu sei que é uma coisa que não vai me prejudicar, eu sempre vou fazer. Mas eu sei que tem momentos em que eu não posso ajudar. Tem certas coisas, às vezes, que eu falo, cara, eu adoraria te ajudar, mas limite. Tem também pessoas que às vezes a gente pode até ajudar, mas que a gente percebe que a gente não deveria ajudar. É outro papo de outro tipo de gente que talvez a sua mãe seja um pouco assim, já que ela gasta coisa comprando coisa, sabe? São coisas supérfluas, ela não precisa desse dinheiro pra comprar
comida, ela não precisa desse dinheiro pra coisas muito importantes na casa, tipo, sei lá, o fogão quebrou, a geladeira quebrou, sabe? Você disse que são coisas que ela compra e depois ela não consegue pagar. Então, assim, acho que também tem uma diferença muito grande entre, assim, você ajudar uma pessoa porque essa pessoa realmente precisa desse dinheiro e você ajudar essa pessoa porque essa pessoa está comprando desenfreadamente. Diga não ao capitalismo também, tá? Pare de comprar desesperadamente, você não precisa disso. Mas é verdade. Não tá podendo comprar, não compra. Quero ninguém se endividando, não. Oi, Gabi, meu nome é B e o meu mimimi é o seguinte. Desde pequena eu sabia que tinha outra irmã por parte do meu pai, mas que ele não tinha contato e agora que entendo a situação, gostaria da sua ajuda. O meu pai não tem contato com ela porque ela não sabe que ele é o pai. A mãe dela é casada com um cara que ela acredita ser o pai. A mãe dela contou depois de muitos anos que meu pai era pai dela. Se tá confuso, me desculpa. Peraí, calma. A sua mãe contou depois de muitos anos que o pai era o pai dela, mas ela contou pro seu pai e não contou pro pai que acha que é pai. Ou o pai que acha que é pai sabe que não é pai. Acho que eu não vou ter essas respostas. Mais de uns meses pra cá, eu comecei a procurar ela nas redes sociais e ela aparenta ser incrível. O que eu quero saber é se começo uma amizade com ela e não falo nada, até porque não é meu direito contar isso pra ela, mas queria ter ela na minha vida. Me ajuda, Gabi, tu acha que estaria sendo egoísta de querer ter ela na minha vida? Ou eu simplesmente esqueço essa ideia? Beijos, coraçãozinho. Eu entendo você querer ter ela na sua vida porque ela é sua irmã, só que assim, eu acho que esse é um assunto muito delicado que envolve muitas pessoas. Por exemplo, eu não sei se a mãe dela contou pra esse cara que ele era o pai e ele não sabe que ele era o pai. Ou se todo mundo sabe quem é o verdadeiro pai e só ela que não sabe quem é o verdadeiro pai. Se ela contou pro seu pai depois, ele não sabia que tinha filha, mas as pessoas lá sabiam, mas a menina não sabe. Mas de qualquer forma, eu acho que essa história, ela não te diz respeito. E assim, se você ficar amiga dela, isso vai deixar muita gente nervosa. O seu pai vai ficar nervoso, a mãe dela vai ficar nervosa, o pai postiço dela, se souber que não é pai... Você vai causar um constrangimento em muita gente. E tem mais uma coisa, você quer realmente começar uma amizade sabendo de um detalhe tão importante da vida dela e não poder contar? Você vai se sentir bem com isso? Você vai se sentir confortável nessa amizade? Ou será que não vai chegar um dia que você vai falar assim, meu Deus, ela precisa saber da verdade? E aí você vai contar. Porque eu acho que é um segredo muito grande. E às vezes é melhor manter a distância porque essa história, contar isso pra ela é uma coisa que não te diz respeito. Eu acho que eles não estão certos, tá? Só pra deixar claro, assim. Eu acho que uma coisa é você não conhecer seu pai te abandonou, seu pai é um babaca, sabe? Foi embora. Outra coisa é pessoas mentirem pra você sobre quem são os seus pais. Eu acho que isso é uma quebra de confiança muito grande, sabe? É melhor falar que, tipo assim, esse aqui não é o seu pai, não, o seu pai é um outro aí, que a gente não sabe quem é, do que fazer isso. Eu acho escroto com seu pai, eu acho escroto com ela, eu acho escroto com esse outro pai postiço que a gente não sabe se é pai de verdade, quer dizer, a gente sabe que não é pai de verdade, mas sabe que não é pai de verdade, essa é meio nebulosa essa parte. A situação não tá certa, mas eu acho que não diz respeito a você de chegar e contar tudo isso, sabe? E começar uma amizade que vai deixar todo mundo muito ansioso e que talvez você não se sinta confortável de ficar mentindo pra ela. Eu inventei, né, que você não vai se sentir confortável de mentir pra ela. Se você nunca falou nada sobre isso, é que eu imagino que como eu me sentiria, sabe? E eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Mas, né, se você conseguir, tudo bem. Eu acho, assim, que você pode achar ela incrível e esperar de longe. Porque, sinceramente, eu acho que um dia ela vai saber, ela vai descobrir, sabe? Mais cedo ou mais tarde. Mas eu espero, sinceramente. Eu espero que alguém resolva contar pra ela um dia. No momento agora, não é o momento certo pra você fazer isso. Você vai causar demais. Imagina só se eu sou a mãe dessa menina, tô mentindo, né, de quem é o pai. Aí do nada a irmã dela, de verdade, começa a ser amiga dela, começa a frequentar a casa dela, eu ia ficar surtada. Tudo bem que eu nunca ia ter uma filha que eu não ia contar pra ela quem é o pai, ia mentir quem era o pai pra ela, então... Oi, Gabi, como você está? O rolê é o seguinte, há alguns anos eu conheci um menino que hoje em dia é o meu melhor amigo. E desde o nosso primeiro contato, eu sempre percebi algumas características diferentes nele, modo de agir e lidar em algumas situações. Com o passar do tempo, eu adquiri um interesse gigantesco por psicologia, mas ainda não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, somente pesquisas e alguns estudos que fiz por conta, e nesses estudos descobri o transtorno de espectro autista. E algumas características dessa condição batem demais com as do meu amigo. Ele nunca tocou no assunto comigo, mas eu já tentei falar sobre e ele sempre desvia. Até tentei algo mais leve, tipo, assiste aquela série atípica, você vai gostar.
e ele desprezou total minha indicação. Falei sobre isso para alguns amigos próximos, eles concordaram e sempre voltam a me falar como a minha teoria faz sentido. O problema é que nós não sabemos se ele é diagnosticado ou se ele já foi a algum médico para conversar sobre isso. Mas nós, desde então, procuramos fazer de tudo para que nada seja gatilho para ele. Qualquer coisinha deixa ele muito mal e por vários dias. Não sabemos se estamos fazendo certo, se devemos conversar com ele ou deixar tudo como está, porque isso pode ser uma escolha dele, né? Você teria alguma luz pra gente? Nós amamos seu canal e todo o seu conteúdo. Beijos, menor que 3. Eu acho que isso não é da sua conta. Rola os créditos. Eu acho que quando se trata de transtornos mentais, transtornos de personalidade, esse tipo de coisa, nem necessariamente transtornos só nesse tipo, sabe? Mas em todo o aspecto de doenças mentais e transtornos e esse tipo de coisa. Não é da nossa conta intervir na vida daquela pessoa. É perfeitamente possível que ele saiba, que ele seja diagnosticado, ele saiba e ele não queira falar sobre isso com vocês, ele não se sinta confortável, ou então que isso nunca tenha sido uma coisa que tenha sido uma questão tão grande pra ele a ponto dele decidir ir pra um psicólogo, ver alguma coisa. E eu acho que não é um direito seu, de uma pessoa que não é formada em psicologia, e mesmo que você fosse formada em psicologia, ainda assim, eu acho que não é um direito seu de sair diagnosticando pessoas, sabe? E falando pra elas e apontando, você tem tal coisa. Acho que não é da nossa conta. Eu já tive pessoas no meu convívio que, conversando com amigos meus, a gente chegou à conclusão de que a gente achava que aquela pessoa poderia ser autista. Ela tinha várias coisas que batiam. E daí? Vida que segue. Essa pessoa, ela tá vivendo a vida dela, ela tá fazendo as coisas dela. Quem sou eu pra diagnosticar alguém? Quem sou eu pra dizer o que aquela pessoa tem que fazer e se é aquilo mesmo? Eu não fiz psicologia, eu não sei de nada. E mesmo que eu tivesse feito, eu não sou a psicóloga dele. Então eu acho que sim, às vezes a nossa intenção é a melhor do mundo, mas isso é uma coisa que é muito pessoal, cabe somente àquela pessoa decidir o que fazer com aquilo. Então eu acho que realmente, assim, se vocês acham que ele tem isso, mas ele não demonstra interesse e ele nunca foi atrás, vocês não sabem, na verdade, né, se ele já foi atrás ou não, assim, que morra o assunto. Tudo bem, você acha que ele é autista e você lida com ele, com certas coisas pra tentar evitar gatilhos e tal, mas assim, a vida dele, desde que ele viva a vida dele, e se ele um dia se sentir incomodado com isso, tem que partir dele ou da família dele, sabe? E não de uma pessoa completamente alheia chegar e apontar um dedo e falar que você é autista. Não acho que esse seja o caminho. Eu acho assim que existem momentos em que as situações ficam muito extremas e a gente precisa intervir. Mas tirando esses momentos de situações extremas, as pessoas deveriam ter o controle da vida delas. E um diagnóstico vindo de uma pessoa que nem é psicóloga, sabe? Eu acho que a gente precisa saber os momentos em que a gente tem que se meter na vida dos outros ou não. Geralmente, são poucos os momentos em que a gente tem que se meter na vida dos outros. A não ser que nos seja perguntado. Olá, Gabi, tudo bem? Me chamo G, somos charais. Haha. Tenho 25 anos e sou do interior de São Paulo. Minha história é o seguinte: acho que sou ex de um psicopata. Real. O textão vai ser grande, não é fic, tem print e tudo, então por favor pega a pipoca e divirta-se. Estou angustiada. Conheci o D em 2012, através de amigas em comum. E como estava em um momento bem difícil, superando outro relacionamento, logo me apaixonei. No início era tudo lindo e maravilhoso, como a maioria dos relacionamentos problemáticos. Havia certos ciúmes de ambas as partes, acredito que por imaturidade, mas não afetou nosso relacionamento naquele momento. Era um rapaz normal, voz calma e doce, minha família amava. Se gabava muito de ser inteligente e aparentava certo complexo de superioridade. No início tinha algumas piadas de mau gosto, comentários necessários, mas logo tratei de demonstrar que não aceitaria isso e adivinha, nasceu o esquerdomacho desconstruidão. Passou um ano com tudo lindo e maravilhoso, eu completamente apaixonada e achando que a criatura era a plantação de alecrim dourado inteira, mesmo tendo percebido certa forçada de barra por parte dele, especificamente em contextos relacionados a sexo. Não que eu não quisesse, mas às vezes só não queria quando ele queria, do jeito que ele queria, e isso era um problema, nível de ficar chateadinho e tudo mais. No final de 2013, no dia da formatura da minha irmã e no dia que eu descobri que havia sido aprovada no vestibular, descobri uma traição. Fui pegar o celular dele pra jogar, afinal sempre trocávamos de celular pra isso, nunca foi uma questão, até que chegou uma mensagem bem agradecida por uma declaração de amor que ele havia enviado na noite anterior. Detalhe, a mesma que ele enviou pra mim, RS. E acabei percebendo que havia várias conversas com outras meninas em tom de flerte.
inclusive perguntando se ficaria, etc. Óbvio que fiquei puta da vida, enchi a bolsa dele com tudo que ele já havia me dado de presente e chutei o desgraçado pra fora da minha casa e assim terminamos. Fiquei arrasada, mais puta que triste. Ele fez um show cômico, chorou, implorou pra voltar, igual aquela música da Rihanna. Disse que não era bem aquela situação. Ignorei completamente os pedidos, pelo menos por um tempo. Mas continuávamos conversando. Ele trabalhava numa fábrica de carros, supostamente, né? Em algum tempo depois, disse que havia sido alvo de uma colega de trabalho, que colocou cacos de vidro com uma substância tóxica em suas botas, causando um corte profundo e blá blá blá. Como apesar de estar puta, ainda tinha certa consideração pelo demônio, acreditei e fiquei super preocupada. Estava viajando na época e cogitei voltar para minha cidade para dar suporte, mas não fiz isso, graças a Deus. Ele disse que para conter a infecção, teve que tomar remédios fortes que causaram problemas em seus rins e que ele teria que ser colocado em coma por um tempo para que seu corpo tivesse tempo de reagir. Acreditei, afinal, porque alguém mentiria sobre algo assim. Guarda essa informação. Depois de um tempo, ele reapareceu. Voltei pra casa e decidimos nos encontrar. Ele realmente estava mais magro, com alguns curativos e blá blá blá. Mas eu tava cagando, queria mesmo era explicações. Mas como minha família gostava dele, fizeram um show dizendo que eu deveria ter voltado pra dar suporte, que eu deveria ter dado uma segunda chance, afinal homens erram, assim. Ranço eterno. E no fundo ele era um bom rapaz com um futuro brilhante. Ok, estava prestes a começar a vida de faculdade, então não fiz questão de voltar, mas eventualmente acabou acontecendo algum tempo depois. Pois bem, tudo certo, eu mega ocupada com a faculdade, então não tinha tempo de prestar atenção em todas as nuances de comportamento pra ver se havia algo estranho. Não sou mãe de ninguém pra ter que ficar vigiando marmanjo. Ele estava fazendo cursinho na época, então cada um cuidando da sua vida durante a semana e nos víamos no final de semana. Pouco tempo depois, adivinha? Outra descoberta. Haha. Aí ela descobriu a traição, terminaram. Aí que as coisas começam a ficar bizarras. Logo depois disso, surge na minha vida uma suposta amiga dele, que chamaremos de Jó, que havia pego meu número com a criatura e que dizia que ele estava muito mal, arrependido de ter feito o que fez, por suposta insegurança, já que eu estava na faculdade e chamava a atenção. Fiquei muito amiga dela. Depois de um tempo, o demônio voltou das profundezas do inferno e quando percebi, lá estava eu, namorando de novo. A partir desse ponto, confesso que não estava 100% empenhada no relacionamento, graças a Deus. Só estava ali por questão de conformismo e por ainda gostar da personalidade dele. Era como se fôssemos mais amigos que namorados pra mim, enquanto ele demonstrava querer ser muito mais. Vale citar que nesse tempo ele alucinou de novo enquanto estávamos separados. Como ele era uma ponte entre eu e um professor que eu gostava muito do cursinho para trocar cartas, etc., ele disse ter se aproximado desse professor, a ponto de pegar carona com eles e ter longas conversas. Também disse que como esse professor era militar, às vezes ele o levava para acompanhar nas visitas aos quartéis, como forma de tentar educá-lo, já que ele sabia que havíamos terminado. Disse que sofria muito nos treinos e blá blá blá. Se hoje eu acho que isso aconteceu mesmo, acho que quem respondia as cartas era ele mesmo e que ele criava toda essa situação para me manipular, para que eu acreditasse que ele realmente estava mudado, orientado por pessoas que eu gostava. Mais bizarrice. Voltando para a nossa amiga em comum, Jota, aparentemente, ela era da mesma cidade que eu estudava. E a irmã estudava na mesma universidade. Morávamos no centro da cidade e tal, enfim. Toda uma vida contada pra mim. Eu acreditava, né? Afinal, por que alguém mentiria sobre isso? O engraçado é que 90% do tempo falávamos sobre ele. Eu achava estranho, mas não me importava muito. No pior dos casos, ela me acharia uma chata, mas ok. Se não havia reclamado até aquele momento, acho que estava tudo bem. Todo o conflito que tínhamos era mediado por essa amiga. Éramos muito próximas mesmo. Nível conversar o dia inteiro. Todo final de ano viajávamos juntos. Na verdade, eu o levava nas minhas viagens. Ele sempre se gabando pra minha família que havia passado nos vestibulares, etc. E eu sentindo certo orgulho, mas um pouco desconfiada. Afinal, existia uma série de histórias estranhas anteriores. Eu sei que foi errado, mas certa madrugada peguei o RG dele e entrei no site de algumas faculdades pra ver se ele realmente havia sido aprovado. E adivinha? Não havia em nenhuma. No outro dia tirei satisfação, querendo saber por que ele havia mentido pra mim. E ele chorou, fez um drama, disse que estava sob pressão e que só queria me deixar orgulhosa. Entendi e relevei. Afinal, quem era eu pra julgar, certo? Bom, no início de 2017, após mais um ano de cursinho, ele disse que havia passado. Gente, mas o menino tá desde 2012 fazendo cursinho? Que isso? Meu Deus, que menino, que futuro brilhante é esse que tá 5 anos fazendo cursinho, cacete? Saiu mostrando o celular pra minha família, comemorando a aprovação. O
engraçado é que ele não mostrou pra mim e nem fiz questão de ver, afinal, se ele estava falando, pra que mentir 2 vezes? Guarda essa informação. E sim, ele sabia mexer em programas de manipulação de imagens. Eu estava indo para o 4º ano de faculdade. Ele iria se mudar para outra cidade, no interior de Minas. Eu sabia que seria complicado, mas já havíamos superado tantas coisas, por que não essa? Tantas coisas vocês superaram mesmo, hein, garota? Quantas coisas você superou, meu Deus do céu. Ele começou com uma história de que iria receber uma herança gorda. E eu só pensando, que inveja, você é muito sortudo. Aguarde desdobramentos. Meu Deus, é coisa demais pra eu lembrar. Eu tinha que ter feito umas anotações, que eu não vou lembrar de tudo isso. Chegou a data da mudança dele, ele fez um teatro completo pra se despedir de mim, chorou e tudo. E foi. 2017 foi um ano infernal pra mim. Tive uma crise absurda no início do ano em função da faculdade. Estava depressiva e com síndrome do pânico. Afinal, o ritmo era frenético. Minha saúde mental e física estava destruída. Então optei por trancar no semestre para respirar e voltar depois mais forte. Quando tranquei, ele ficou muito preocupado, pois viu que eu realmente não estava normal e trancou a faculdade dele também para passar mais tempo comigo. Nessa época, nos víamos muito. Ele praticamente vivia em casa e minha família estranhando porque ele não estava voltando para Minas. Por opção própria, ele resolveu omitir que havia trancado o curso. Disse que tinha dias vagos de aula e blá blá blá. Óbvio que todos ficaram desconfiados, mas fazer o que, né? No final, era o problema só dele. Nessa época, ele veio com um assunto de compra de vagas em uma universidade muito conceituada, praticamente vizinha à minha. Disse que iria me colocar no esquema para que eu não precisasse voltar para o meu curso, etc. No segundo semestre, retornei à faculdade para dar continuidade. E nesse tempo, ele me desestimulava a ir. Afinal, nossas vagas em uma universidade melhor estavam garantidas e nossos nomes estariam na lista de aprovados no início do próximo ano. Como eu ainda não estava 100%, cedi à tentação de relaxar um pouco a faculdade, o que me rendeu algumas reprovações. Mas tudo bem, afinal a situação estaria resolvida dali a alguns meses, certo? Nesses meses, também acabou surgindo uma suposta amiga de infância dele. Uma garota muito bonita, aparentemente interessada nele. Ela estava sempre tentando interferir no nosso relacionamento. Chegou a mandar mensagens pra mim me ofendendo e tal, dizendo que eu não era boa o suficiente pra um rapaz como ele. Dei muitas risadas com a birra dela e me diverti provocando. Mas era nítido que ele usava ela pra me causar insegurança. Ela continuou existindo, mas nunca foi nada demais, eu achava. No final de 2017, eu carreguei o embuste comigo pra outra viagem, mesmo contra a vontade de algumas pessoas da minha família que haviam tido brigas com ele. Lembra que eu disse que ele jurava que era muito foda? Síndrome do alecrim dourado? Então, esse era o motivo das brigas geralmente. Ele dizendo que já tinha passado por 1000 peripécias e que era foda, e julgando minha família dizendo que eram mimizentos de vida fácil. Nossa, que pessoa agradável! Em janeiro, pra minha quase surpresa, nossos nomes não estavam na lista de aprovados. Ele disse que o encarregado de articular o esquema havia tido problemas com a polícia, e ficou por isso mesmo. Mesmo supostamente ele já tendo arcado com os cursos das nossas vagas. Para mais surpresa, ele disse que na hora de realizar a compra da casa, a imobiliária errou o endereço e acabou comprando a casa errada. Meu Deus, isso é uma coisa que é possível acontecer? Que ele precisava reverter o negócio, etc. Nem preciso falar que eu já estava mega desconfiada nesse ponto, certo? Pois bem, pouco tempo depois, ele me disse que havia se unido à mãe daquela nossa amiga Jota em alguns negócios que ela possuía, se tornando sócio dela. Em função disso, disse que decidiu comprar um apartamento no mesmo prédio que a Jota morava com sua mãe, para estarmos todos próximos e aproveitando que ela morava na mesma cidade que eu estudava. Nesse ponto, eu nem tinha esperanças mais de ser verdade. Na realidade, eu só estava rindo por dentro de tanta vergonha alheia. E por que você continuava com essa pessoa, eu não sei, é um mistério. Pouco tempo depois, ele veio com um papo de que havia comprado o apartamento no andar errado e blá blá blá. Mais desculpas como sempre. Como eu estava 100% focada na faculdade, do super bem, nem liguei. Nem me dei o trabalho de entrar no assunto de novo. Em 2017, finalmente tive um tempo para tirar minha carteira de habilitação, no tempo em que estava trancada. Então, durante esse tempo, ele inventou essa história de se mudar comigo por apartamento. Também disse que eu deveria começar a procurar mais sobre carros, já que ele poderia comprar um para nós com o dinheiro da herança, já que eu amava carros. Como era um ponto fraco meu, óbvio que comecei a ir atrás de modelos. Visitamos várias lojas, fizemos test drives, e ele sempre atuando como se tivesse interessado. Até que no último momento, prestes a fechar negócio, ele sempre dizia que iria analisar a compra com
com seu consultor financeiro. Isso aconteceu mais 5 vezes, o suposto consultor nunca dava uma resposta e, obviamente, eu não tinha todo esse tempo e energia de continuar procurando, então desisti do assunto, assim como eu fiz com a questão do apartamento. Eu já estava super desconfiada, achando que ele era um mentiroso compulsivo. Depois disso, tive quase certeza. Comecei a questionar sobre nossa amiga em comum, Jota, e sobre a suposta garota que gostava dele. E ele nunca dava respostas conclusivas. Comecei a suspeitar que todas elas eram ele, criando pessoas falsas para me manipular. Apesar de todas as provas, pra mim não fazia sentido uma pessoa gastar tanto tempo e energia pra manipular alguém. Não havia sequer uma prova que essas pessoas existiam e realmente eram quem diziam ser. Ou seja, você estava sendo catfish por várias pessoas ao mesmo tempo e todas elas eram a mesma pessoa? Na realidade, eram apenas números e perfis que entravam em contato comigo. Tentei entrar em contato com esses números, mas eles não existiam mais. Os perfis foram desativados ou eram muito suspeitos. Assim, cheguei à conclusão que tudo se tratava de uma alucinação dele. No fim de 2018, decidi terminar de vez esse relacionamento baseado em mentiras e manipulação. E posso afirmar que nunca estive melhor na vida. Não fiz nem questão de terminar pessoalmente, senão acho que mataria essa pessoa. Foram quase 7 anos de traições, mentiras, manipulações e tudo mais de ruim que você possa imaginar. Ele continuou tentando se reaproximar de mim e só desistiu quando me envolvi com outra pessoa na faculdade. Não entendo como uma pessoa consegue fingir uma vida inteira só pra manipular outra, sem o mínimo de pudor ou peso na consciência. No final das contas, perdi 7 anos da minha vida, tive inúmeras decepções, gastei energia à toa, tempo à toa e muito dinheiro. Bom, Gabi, agora que realmente chegamos ao X da questão. É óbvio que ele é um manipulador, mas o que me fez ter um surto de consciência foi: só eu sei o que eu passei, porque não disse pra ninguém desses detalhes sórdidos dessa relação. Esse mês, vendo um vídeo sobre a Lei Maria da Penha, percebi que a relação foi totalmente abusiva. Inclusive, me lembrei de detalhes que eu havia apagado da minha mente. Bom, como eu disse, nunca contei isso pra ninguém e estou me sentindo muito mal. É como se eu estivesse guardando um segredo que pode machucar outra pessoa da mesma forma que me machucou. Conversando com uma amiga que nos apresentou, descobri que ela também percebeu que ele tem essa síndrome de querer ser sempre o fodão. E ela disse que estranhava o fato de ele sempre se aproximar de pessoas mais novas, geralmente meninas, como se estivesse à procura da pessoa mais frágil possível para manipular. Hoje consigo enxergar isso perfeitamente e sei que os amigos e amigas dele realmente o consideram um anjo. Mal sabem a massa podre que tem por baixo. Depois dessa bíblia gigantesca, te pergunto: Gabi, você acha que eu deveria arrumar um jeito de avisar essas pessoas sobre quem ele realmente é e o que ele fez comigo? Já fiz um exposed bem anônimo, não citei nomes nem nada. Aliviou essa sensação um pouco, mas não sei se é o suficiente para proteger alguém. Enfim, não sei o que fazer. Só sei que essa sensação me machuca muito. Minha irmã, que é psicóloga, disse que ele tem todos os traços de um psicopata e que pode ser perigoso para alguém. Pra você ver que isso não é uma fanfic longa, vou anexar prints que vocês nunca verão. Não sei o que pensar, só queria que esse desgraçado pagasse pelo que fez. O que me dá mais ódio é que ele fica postando coisas como ouça as mulheres, pagando de desconstruidão. Desculpa o mega textão, espero que pelo menos você se divirta com a parte cômica dessa história, que foram poucas, sinceramente. É isso, obrigada pela paciência, gata. Me abençoe com seus conselhos divinos, please. Me ajude, tô quase virando uma psicopata só pra matar ele. Menor que 3. 2000 anos depois. Assim, eu entendo que fazer um exposed é uma coisa que pode parecer que vai te trazer uma grande satisfação. E por mais que eu acho que a gente tem que expor homens abusivos, sim, porque é desse jeito que a gente avisa outras mulheres e fala dos abusos que a gente sofreu. Ao mesmo tempo, eu sei que isso traz várias consequências pra sua vida e são coisas que você deve analisar antes de fazer um exposed. Vão ter pessoas que não vão acreditar em você. Vão te chamar de mentirosa, vão dizer que você tá exagerando, que você é rancorosa porque vocês terminaram. Vão falar um monte de coisa. E se você está pronta para ouvir esse tipo de coisa e aguentar, porque vai acontecer com certeza e você vai ouvir com certeza. E é só de você pensar assim, se você se importa e se isso é uma coisa que vai te afetar. E outra coisa é de você fazer tudo pra não tomar o famoso processinho. Consultar um advogado, ter certeza que você não pode levar o famoso processinho. Não expor o nome, não dar data de coisas, não pode. Esse tipo de coisa é pra você ter certeza do que você tá fazendo e não se prejudicar.
E a outra coisa é você pensar também se isso é uma coisa que você quer ficar revivendo. Porque quando você coloca isso no mundo, várias pessoas sabem, as pessoas comentam disso com você, as pessoas perguntam, as pessoas querem falar sobre isso. Pode ser que pessoas venham conversar com você, peçam pra você contar pra outras pessoas a história. E se isso é uma coisa que você tá ok em ficar revivendo. Porque quanto mais pessoas sabem, mais você revive. Esse tipo de situação, assim, de exposed, você tem que pensar muito em como que você vai reagir nas consequências disso e se você tá disposta a lidar com essas consequências. Se isso não vai ser uma coisa que vai te fazer mal, se não vai te deixar pior. E no quanto que você quer colocar essa história no mundo. Eu acredito que tem sim coisas que as pessoas deveriam saber para que as pessoas possam se proteger. Existem alguns casos em que eu não acho que o exposed seria a melhor maneira de fazer as coisas, porque pessoas erram e às vezes uma pessoa errou num relacionamento não significa que ela é uma pessoa ruim. Às vezes a pessoa traiu e, enfim, foi babaca, mas nem sempre isso significa que aquela pessoa deveria ter a vida dela destruída por causa disso. Em outros casos, que me parece ser mais o seu caso, a pessoa faz coisas mais graves, muito recorrentes, com coisas muito abusivas, que aí eu acho que deveriam ser expostas. Mas assim, você expor uma coisa sobre uma outra pessoa não significa que não vão haver consequências pra você. Então você tem que saber exatamente o que você tá fazendo. O quanto que você vai prejudicar essa pessoa, se você tá confortável com isso. E além disso, o mais importante, e que pode realmente, de fato, ajudar outras pessoas. Porque expor só por expor e só pra acabar com a vida de alguém, eu não acho que é o caminho, sabe? Eu acho que tem que ter um propósito maior de fazer alguma coisa desse tipo. Então, se você acha que você expor isso vai realmente ajudar outras pessoas e que você tá disposta a lidar com todas as consequências que isso traz. E gata, assim, é isso, é você colocar a sua mãozinha na sua consciência, que na verdade aqui é a consciência, não é aqui, né, que é coração, que é consciência. Botar a sua mãozinha na consciência e pensar se isso é uma coisa que você realmente quer fazer. Se você quer ir pra... continuei com a mão na consciência, como vocês podem perceber. Se você quer ir pra frente com isso, se você tá disposta a viver tudo isso que eu te falei, se você acha que isso vai ajudar outras pessoas e que isso vai te fazer bem. Quando você for fazer esse tipo de coisa, não pensa em justiça, e não pensa em fazer com que a pessoa pague. Porque eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que o caminho tem que ser tirar um peso de você e ajudar outras pessoas. Tem que ser essa a análise. Se você tem alguma dúvida, alguma crise existencial, alguma coisa que você acha que eu posso te ajudar, me manda um e-mail pra mimimi@gabifadel.com. Se você já apareceu aqui no Para de Mimimi e você quer contar pra gente o que aconteceu, manda um e-mail pra esse mesmo e-mail, mas com a hashtag #ex-mimimi. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e vir um lindo mágico unicórnio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Nossa, falei, hein?